Olá, amados, estou aqui no alto do monte para falar mais da palavra de Deus para a sua vida, para que você tenha mais entendimento e que também Deus venha falar mais comigo, mais com você, através deste momento, bem? Que você seja hoje direcionado por palavras de conhecimento. É isso que eu queria falar aqui hoje. O que é uma palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é a palavra que vem de Deus para você. Muitos falam, Deus não mais fala comigo, Deus não se manifesta. Como eu posso crer numa pessoa que eu não vejo? Mas se a gente entender como Ele fala conosco, as formas, de que maneira, você vai ver que Ele é presente mesmo sem você ver Ele. Deus é presente na sua vida mesmo você sem ver Ele. E também você vai ter mais certeza das decisões que você vai tomar na sua vida. Porque quando a gente começa a aprender como ouve Ele, como a gente ouve a voz dEle, que são de várias maneiras, você começa, a dúvida sai da sua mente e começa a ocupar um espaço de convicção e de certeza. Palavras de conhecimento, diz aqui em 1 Coríntios, eu queria primeiro ler esse texto para que você recebesse e lembrasse aqui agora também quando Ele falou com você, quando Deus falou com você. E assim diz em 1 Coríntios 2. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus, quando você é filho de Deus, ali Deus já te dá o Espírito dele. Quando você fala, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, eu quero me submeter à sua verdade. E ali Deus te dá o direito de transformar já e já ter posse do teu espírito, porque somos espírito, alma e corpo. Então Deus ali já te transforma numa nova criatura, onde você não vai mais morrer no espírito e sim viver eternamente. Mas quando você entende o que é ouvir a voz de Deus, Ele fala de várias formas. Você já pensou em algum momento que você sentiu algo? As pessoas dizem que é um pressentimento. Você fala, nossa, isso ia dar errado, eu pressenti isso. Saiba que Deus fala dessa forma. Às vezes é Deus colocando esse pressentimento em você. E você achou que era você, mas era Ele falando, olha, o seu filho vai cair. Olha, isso não vai dar certo. E isso vem na sua mente, passa de uma maneira tão rápida que você precisa estar muito sensível à voz de Deus e falar, nossa, isso que eu pressenti, que eu imaginei, que eu pensei, é de Deus ou pode vir de Deus? Ou é Deus falando comigo? Porque são avisos que Ele dá e que vem de uma maneira, às vezes, desapercebidas, que se você não der a devida atenção, passa. E você deixou de fazer porque passou. E você deixou de ouvir porque passou e ali teve consequências. Você fala, olha, não fui acudir, porque Deus avisou. Você pensou, mas você não foi e executou. Porque você deixou passar a voz de Deus, os avisos de Deus, que Ele fala em seu pensamento, nesse seu
sentimento que você tem. Ele também fala de uma maneira de uma forte emoção. Às vezes quando você se sente comovida com algo, você fala, nossa, eu preciso fazer isso, e aquela emoção te deixa envolvida para fazer algo que é do bem, né? Algo que você sente que tem que fazer e não faz. Deus te comove para que Ele fale, olha, estou falando com você, vai lá, ou tenha misericórdia disso. Ouve esta parte. Quando Deus ele te comove, saiba que não é você que está apenas sentindo aquilo, mas Deus está querendo te comover, te mostrar coisas na sua vida. E esse comover, ele é mostrando para você, olha, você não está sentindo isso? Sou eu que estou esmagando ali o seu ser e te comovendo a você fazer algo, a fazer algo diferente, a fazer algo que vai te transformar, vai transformar a vida do próximo. Às vezes não é uma ideia, mas é uma vontade de fazer mais. Ele te comove, é assim que Ele fala com você. E também Deus fala com você através de visões. Deus falou com Faraó que ia ter 7 anos de escassez através de um sonho. Foi uma visão num sonho. Muitas pessoas falam, sonho, Deus não fala em sonho, sonho é da sua cabeça. Mas eu digo, há sonhos que são da nossa cabeça, mas há sonhos que são de Deus. Há sonhos que são de Deus e você precisa se atentar para isso, porque os sonhos que são de Deus, eles vêm de uma maneira diferente. Você não fica triste, aflito, nervoso. Há sonhos que também vêm do inimigo para te atormentar. Quando você acorda atormentado, isso não vem de Deus, mas quando você sonha algo que é um aviso e aquilo não te trouxe tormento, mas você sentiu que era diferente, lembre deste sonho, lembre destes avisos, lembre de como Deus falou com você. Deus fala muito comigo também em sonhos. Eu chego à noite, às vezes no meio de uma noite eu paro, anoto o meu sonho. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre sonhos, eu fui atrás para entender, porque ele fala coisas que não são concretas à nossa mente de imediato. E ali eu começava a tentar buscar para entender. Buscar. Então Deus te avisa através de sonho. Ele avisou Faraó que havia sobre aquele reino 7 anos de escassez, 7 anos de fartura e depois de escassez. Ou seja, Deus estava avisando Faraó, olha, se prepara. Deus não queria que o povo passasse fome, mas Ele quis avisar que viriam tempos ruins para o povo não passar fome. Então Ele avisou no sonho. Ele avisou no sonho. Então fique atentos a esta maneira que Deus te avisa, que Deus fala com você. Às vezes pessoas também, quando oram, e eu tenho também isso, quando eu oro, eu vejo às vezes um pontinho ali, era Deus curando, uma luz muito forte. É o Espírito Santo de Deus curando. Tem pessoas que veem partes de corpo, de uma pessoa, na oração. Então na oração Deus mostra visões também. Quando você ora e Deus te encaminha para algo que você está vendo, imaginando bem claramente, saiba que é Deus falando com você daquela maneira. Uma vez eu estava orando por uma moça que tinha um tumor na barriga e aí ela ia sofrer uma operação, mas me ligaram antes para orar por ela.
E eu lembro que ali Deus me tomou, eu comecei a orar por ela e comecei a imaginar coisas que eu nem podia imaginar. Eu imaginei essa mulher realmente sendo levada pelos anjos ali no céu e ali eles fazendo essa operação. E foi algo que tomou uma emoção muito forte em mim, eu comecei a me emocionar nessa oração. E eu não sei o que Deus tinha feito, mas eu sei que Deus tinha curado aquela moça. Então na visão, Deus me deu uma visão sobrenatural, que Ele estava retirando aquele tumor daquela moça. E naquela semana, a irmã dessa moça me ligou e falou assim, olha, a minha irmã fez esse exame e ela não tem mais nada. Ela não tem mais tumor. E eu tenho certeza que foi esta visão que Deus me deu enquanto eu orava, que Ele estava retirando o tumor dele. Ele mostrou que, olha, Ele confirmou, eu estou fazendo essa operação, homens não vão precisar fazer. Então Deus fala através também da oração quando Ele te mostra coisas na oração. E são coisas que confirmam o que Ele já disse. E eu queria que você entendesse isso aqui hoje, para que você consiga ouvir a voz dele. Muitas pessoas também veem frases na testa de uma pessoa, né? Teve uma pessoa um amigo que ele falou assim, que ele estava no avião e viu aqui uma faixa escrito adultério. E ali ele foi abordar aquela pessoa, falando que era um ministro de Deus, e a pessoa caiu em si, confessou e se arrependeu. Então, há várias maneiras. Às vezes você pode também ouvir uma voz. Comigo já aconteceu isso também, onde você passa e essa voz, ela te invade assim, como se fosse uma voz de uma pessoa. Você fala, nossa, alguém falou comigo? Você falou comigo? Não falei. Isso já acontece também, já aconteceu comigo. Onde eu estava eu lembro claramente, não é tão frequente uma voz vir, mas eu lembro que no ano passado, faz 2 anos já, que eu estava passando num cômodo na minha casa e veio uma voz bem clara comigo. E eu falei, nossa, ninguém está aqui, é Deus falando comigo. Eu já tinha certeza que era Ele, porque Ele falou um versículo na minha mente. E ali eu falei, era um aviso dele. E ali eu comecei a questionar, mas a voz foi apenas direta e reta. Foi um aviso dele para a minha vida naquele momento. E você pode ter avisos, às vezes você acha que são pessoas, ou que coisa estranha, alguém falou comigo, mas às vezes é Deus falando com você. E eu queria que você também entendesse, quando você sentisse, quando você entra num ambiente diferente, você muitas vezes mudam paladar. Outras pessoas sentem coisas diferentes através do olfato, de cheiros. Entra num lugar e sente aquele cheiro. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, nossa, quando eu entro num funeral eu sinto cheiro de morte. Eu falei, nossa, o que seria um cheiro de morte? Mas é assim que Deus se fala com ela. Deus se manifesta com ela através de sentidos. Deus manifesta, conversa, fala com você, avisa através de sentidos. Visões, sentimentos, emoções, ouvir, sentir, o paladar, o olfato. E Deus te comove. Então esteja atento a ouvir a voz de Deus. Esteja atento e esteja aberto para entender todas essas maneiras a qual Deus fala com você. E eu quero orar pela sua vida
aqui hoje, para que Deus te desperte nisso e você não deixe passar nada quando Ele fala com você, porque tudo que Ele fala é importante para mudar a sua vida, para mudar os que estão à sua volta. Feche os olhos, quero orar pela sua vida. E você que quiser também compartilhar esta palavra de conhecimento com quem você ama, para que os seus filhos, os seus esposos, sua esposa, os seus familiares também comecem a se despertar e entender a voz de Deus. Compartilhe esta mensagem agora. Tenha esta ousadia do Senhor, que Ele te dá para isso, para falar da palavra dEle. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu venho te pedir, ó Pai, para que o Senhor abra os olhos e abra os ouvidos do teu filho e da tua filha aqui hoje, para ouvir a tua voz. Abra a visão, abra os ouvidos, o paladar, o olfato. Abra também, Senhor, os pensamentos, desvende os sonhos, Pai. E que o teu filho, a tua filha aqui, venha entender o teu propósito, ouvir a tua voz e estar atento. Desperta a sua mente para estar atento à tua verdade, ao teu querer e à tua voz, no nome de Jesus. Que Ele tenha aqui um dia, uma noite abençoada diante da tua vontade, pelo poder de Deus, em nome de Jesus que eu peço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.